Se você viu nosso primeiro vídeo sobre as camuflagens mais iradas do reino animal lançado há alguns meses atrás, deve se lembrar dos incríveis peixe-pedra, sapo-folha e até mesmo do belíssimo louva-a-Deus orquídea, não é mesmo? Mas como você deve imaginar, esses não são nem de longe os únicos mestres do disfarce do reino animal. E foi por essa razão que resolvemos trazer uma parte 2 que promete te surpreender, olha, ainda mais. Então, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco e vamos agora conhecer alguns dos animais que tiveram a sorte de receber a capa da invisibilidade de Deus. Mariposa tronco. Levando o nome científico de Phalaenopsis bucephala, esse pequeno inseto que ficou conhecido como mariposa tronco conta com um dos processos evolutivos mais sensacionais que nós já tivemos o prazer de conhecer. Afinal, como chegamos ao ponto de uma espécie conseguir imitar, de nascença, a aparência de um galho cerrado, que só veio a se tornar parte da paisagem natural graças à destruição humana? A resposta mais simples para isso é a sobrevivência, e nós vamos te explicar tudo isso um pouco melhor agora. Comum dentro do território português, essa espécie de mariposa se mistura perfeitamente dentro da floresta, graças à sua aparência assustadoramente parecida com a de um tronco de árvore, incluindo sua cor não uniforme e seu aspecto de casca, por assim dizer. Todos esses padrões em sua aparência fizeram com que ela ficasse quase invisível em seu meio ambiente, de uma forma completamente inconsciente. Mas o mais estranho é que, em algum momento, esse pequeno inseto acabou sofrendo mutações genéticas ainda mais favoráveis à sua sobrevivência, que incluem alguns pontos mais claros no início ou fim de seu corpo, com uma borda mais escura e arredondada em seu entorno, fazendo com que ela seja a cópia viva de um tronco recém-cortado. Mas afinal, como essa mariposa chegou a esse ponto? Por mais que seja difícil para nós aceitar a aleatoriedade como um fator determinante para uma coincidência tão gigantesca assim, os especialistas afirmam que as mudanças dessa espécie foram acontecendo aos poucos até se tornarem o que são hoje. Aparentemente, no decorrer da sua existência, uma enzima diferente em seu gene acabou fazendo com que os seus descendentes contassem com essa aparência de casca de árvore. E como isso se tornou favorável para a sua sobrevivência, o gene determinante acabou se mantendo na espécie, se aperfeiçoando cada vez mais com o tempo e evoluindo de acordo com a seleção natural. O fato é que, milhões de mutações genéticas depois, essa criatura acabou adquirindo essa aparência acidental de tronco quebrado e, por se adequar ainda mais ao seu ambiente, acabou sendo mantida no processo evolutivo. Sapo de musgo. É encontrado mais comumente no norte do Vietnã, no centro-sul de Laos e no sul da China. O sapo de musgo, ou sapo musgoso, recebeu esse nome graças à sua pele manchada, com tons de marrom e verde, que se assemelha aos musgos que crescem nas rochas das regiões mais úmidas e que tornaram ele um rei dos disfarces. Chamado cientificamente, lá vem, Deus me proteja, Teloderma corticale. Essa espécie de sapo pertence à família dos Rhacophoridae. Essa espécie de sapo pertence à família dos Rhacophoridae. Festejei cedo demais. E conta com almofadas pegajosas em sua barriga e dedos que permitem a sua fixação e uma série de protuberâncias no corpo, fazendo com que eles se pareçam ainda mais com musgos de verdade, já que eles não são regulares, planos e nem lisos, com tamanhos que variam desde os 6 centímetros entre os machos até os 8 a 9 centímetros entre as fêmeas. Essa espécie é o pesadelo de quem tem batrocofobia.
a famosa fobia de sapos. Afinal, a sua textura irregular o torna ainda mais nojento e bizarro do que as outras espécies desse animal. Além disso, você pode nem ao menos perceber que ele está ali, tornando tudo ainda mais assustador. Você tem medo? Tenho certeza então que você concorda comigo. Outro fato curioso sobre esse bichinho é que, caso assustado, ele se enrola até virar uma bola e se finge de morto. Agora imagine só uma bola de musgo rolando e grudando por aí com você no caminho da bola. Linguado leopardo. Como podemos ver inúmeras vezes, o fundo do mar pode ser traiçoeiro. E para algumas criaturinhas desavisadas, o linguado leopardo é um dos principais culpados por tornar esse espaço tão surpreendentemente assustador. Afinal, mesmo que os seus olhos te digam que você está salvo e que nenhum predador está esperando para te abocanhar, isso pode não ser lá uma verdade quando se trata de um dos maiores impostores do fundo do mar. Nomeado cientificamente como Bothus pantherinus, o leopardo linguado é um peixe chato, principalmente por causa desse nome que vem a seguir, do grupo Pleuronectiforme, que passa por uma metamorfose fantástica durante o seu desenvolvimento. Nesse processo, entre o seu estado larval e a fase adulta, o seu olho direito migra para o lado esquerdo do corpo, contribuindo com a assimetria do seu corpo e fazendo com que ele fique plano e com os dois olhos fixados no que passou a ser a sua superfície. Bichinho feio. Mas as mudanças não param por aí. Além de mudar completamente a sua estrutura, as células de pigmento do seu corpo também sofrem uma alteração importante durante esse processo. Dessa forma, mesmo que contem com uma cor discreta em ambos os lados desde o seu nascimento, o linguado leopardo acaba perdendo os seus melanóforos do lado cego, o seu lado de baixo, durante a mudança. A partir de então, as suas cores, antes discretas e insignificantes, passam a representar a sua principal arma de defesa e até mesmo ataque no fundo do mar, ao permitir que ele se camufle no solo arenoso e lamacento dos recifes ou mesmo os terrenos mais rochosos do fundo do mar. Tudo isso graças ao seu corpo curioso, que é completamente manchado por círculos claros e escuros, que mais parecem um grande aglomerado de pedrinhas. Além disso, o seu fantástico dom de se camuflar não termina por aí. Diferente de alguns outros animais camufláveis, cuja sua aparência de nascença já condiz com seu habitat natural, o linguado leopardo também conta com a capacidade de mudar de cor, permitindo que ele se misture mais facilmente a diversos ambientes. Tudo isso graças a neurotransmissores que ficam responsáveis pela alteração dos seus melanóforos. Lagarta Papillochutus. Com um dos disfarces mais loucos de todo o reino animal, a lagarta da borboleta Papillochutus parece ter achado que era uma boa ideia se parecer com fezes durante grande parte da sua vida, e o seu esforço merecia ser notado aqui. Também, né? Graças à sua textura nada agradável e um tanto quanto craquelada, a larva dessa espécie, que tem tons amarronzados e esbranquiçados pelo corpo, acabou ficando popular por se assemelhar a um cocô de passarinho. Ainda bem que não é de gente. E acredite, essa foi uma grande carta da manga para sua sobrevivência. Por mais que seja difícil imaginar um disfarce mais humilhante do que esse, não existem limites quando o assunto é sobreviver, né, gente? Melhor parecer bosta do que morrer na mão de um predador, já dizia o sábio Gabriel Rossende. Além disso, o que seria mais desprezível para as aves predadoras do que suas próprias fezes, não é mesmo? O fato é que, por mais genial que essa camuflagem seja, ela não acaba por aí, infelizmente.
Apesar de passar 4 dos 5 períodos da sua fase larval com a aparência desse cocô de passarinho, em seu último estágio larval, essa espécie deixa o seu mimetismo para trás. Não, mimetismo foi ótimo. Em sua etapa final de lagarta, essa pequenina acaba adquirindo uma pele verde e lisa, começou bem, assim como as folhas do ambiente em que vive, para que possa passar despercebida em meio a elas. Mas, convenhamos, a forma de titica de passarinho... Nosso sábio Gabriel Rosende tem todo um livro sobre esse assunto. Sigamos aqui. O fato é que, por mais bizarro que isso pareça, essa não é a única espécie de borboleta a tentar imitar o cocô de pássaro em seus primeiros estágios. Ao que tudo indica, espécies como borboleta caixão de defunto, Heraclides toas, também contam com essa aparência grotesca no início de suas vidas. Elas parecem cocô. Reclama da vida. Tubarão tapete. Usando os tons de marrom, amarelo e cinza. Esse aqui era tubarão cocô. Vamos lá. Você falou tubarão cocô? Não, tubarão tapete. Mas desse jeito aí, ó, rajadas de marrom, amarelo. Falei, eco, só um tubarão merda. Vamos lá. Tubarão tapete. Usando os tons de marrom, amarelo e cinza para criar a camuflagem perfeita no fundo do mar, o tubarão wobbegong, mais conhecido como tubarão tapete, consegue passar despercebido por muitas presas ao ficar inerte entre os recifes de corais. Com um comprimento máximo de 3,2 metros, esse tubarão, com um corpo achatado e mandíbulas que se projetam para frente, facilitando a captura de suas presas. No geral, o seu corpo é completamente coberto por manchas circulares ou na forma de um C, e apesar de existirem outras espécies de wobbegongs semelhantes em sua forma, os padrões camufláveis do tubarão tapete são característicos e exclusivos do seu tipo. Além disso, apesar desse parecer um apelido um tanto quanto estranho, o Orectolobus maculatus, que chamamos aqui de tubarão tapete, ganharam esse nome graças ao seu hábito de permanecerem imóveis no fundo do mar, como se fossem um tapete, só esperando para abocanhar suas vitimazinhas indefesas pobrezinhas, como os peixes e alguns invertebrados. Acabei de falar. Cavalo marinho pigmeu. Conhecidos por serem uma das menores espécies de cavalos marinhos do mundo, com seus minúsculos 2 centímetros de altura, os cavalos marinhos pigmeus são também mestres do disfarce e merecem o seu lugar na nossa lista de hoje. Encontrados principalmente no Sudeste Asiático, na área do Triângulo de Coral, esses pequeninos já contam com mais de 6 variações de espécies, cada uma mais fantástica do que a outra. Isso porque, além de terem os corais como a sua principal fonte de alimento, os cavalos marinhos pigmeus também se apropriaram da sua imagem, sendo a exemplificação do ditado: você é o que você come, ou você é aquilo que você se disfarça. Com uma aparência quase indistinguível no meio dos corais, os cavalos marinhos pigmeus contam com protuberâncias em seu corpo, exatamente iguais àquelas dos corais na região. No geral, a sua pele costuma ser esbranquiçada, com alguns tons mais avermelhados nas pontas. E a sua capacidade de se camuflar é tanta que o mesmo só foi descoberto em 1969, depois que cientistas da Nova Caledônia coletaram algumas espécies de Muricella gorgonian para o Museu de Noumea. Enquanto estavam em análise no laboratório, esses corais acabaram trazendo uma surpresa inimaginável para o mundo: alguns pequeninos cavalos marinhos pigmeus misturados em seus tentáculos. Aparentemente, a primeira de sua espécie a ser encontrada foi a Hippocampus bargibante. E, depois disso, várias outras começaram a ser descobertas, incluindo uma nova próxima à costa leste da África do Sul. Polvo mímico.
Como você deve saber, a mímica é a arte de imitar algo, correto? Alguém ou alguma coisa com os movimentos do seu corpo. Mas afinal, o que seria um polvo mímico? Dotado de uma das capacidades mais incríveis de todo o reino animal, o polvo mímico, cujo nome científico é Thaumoctopus mimicus, tem o incrível dom de mudar tanto a sua cor de pele quanto a sua textura, com o objetivo de se misturar no ambiente. Porém, mesmo que isso possa parecer com a descrição de qualquer outra espécie camuflável que tratamos por aqui, as coisas não são bem assim com esse nosso amiguinho aqui. Além de ter essa capacidade natural de se camuflar, o polvo mímico excede qualquer outro ao conseguir dar forma a vários objetos ou animais do seu ambiente. Para que você possa compreender um pouco melhor a magnitude disso tudo, esse polvo é o único de todo o ambiente marinho a conseguir imitar uma variedade de bichos diferentes, dando a ele o poder de assumir novas formas, como a de um peixe-leão, a de cobras marinhas ou até mesmo a de enguias. Dá para acreditar? Caso você ainda não tenha entendido muito bem como tudo isso funciona, por ter um corpo mais flexível graças aos seus tentáculos e o dom inato de mudar de cor e textura, esse animal funciona quase como uma tela em branco, podendo usar a sua criatividade para se transformar em todo tipo de criatura usando os seus atributos naturais, fazendo dele um verdadeiro artista da imitação. Como podemos ver, mais uma vez o reino animal está cheio de surpresas escondidas ou camuflagens por aí, completamente invisíveis para os seus predadores e para nós. Mas, ao menos de vez em quando, é bom poder ter um pequeno vislumbre de todo o seu poder e magnitude. Você não acha? Seja pela aleatoriedade da vida e pelo auxílio da seleção natural ou pelo toque divino, essas criaturas carregam algo único que fazem delas extremamente especiais e eu adorei conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. E bom que você sentiu o mesmo. Não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar o sininho, comentar aqui embaixo, todas aquelas coisas que dão aquela força para a gente continuar produzindo. Abraço.